Com o máximo de calma possível, entro em casa. A porta da frente estava aberta. No meu sofá está um cara novo, tranquilo e contente, acariciando o porteiro. Quem é? Oi, Ed. É bom conhecer você finalmente. Você é... Ele faz que sim com a cabeça. Você mandou... Ele faz que sim de novo. Olá, eu sou a Luma Carneiro e bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. Eu tô aqui para dar continuidade à minha lista de 12 livros pro ano de 2019. Para o mês de novembro, então, o escolhido foi Eu Sou o Mensageiro, do Marcus Zusak. Sim, aquele cara que escreveu A Menina que Roubava Livros. Na verdade, essa é uma releitura. Eu li esse livro um pouco menos de 10 anos atrás, provavelmente. E quando eu falei desse livro no vídeo de 12 livros, que por sinal eu vou deixar o link aqui no cartão e no box de descrição, eu falei que eu não lembrava de muita coisa da história, mas que eu lembrava que o final era confuso e estranho. E sobre essa parte do estranho e confuso a gente vai conversar lá no final. Mas antes de eu chegar lá no final sobre essa parte estranha e tal, eu só quero dizer que esse vídeo vai ter spoiler. Eu vou falar tudo que eu quiser falar a respeito, então você vai estar pisando em ovos. Se você quiser continuar por sua própria conta e risco, clique aqui em Eu Concordo. Não tem esse botão. E antes da gente começar, por favor, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida. E se gostar bastante, não se esqueça de inscrever no canal. Agora sim, vamos falar sobre essa história, muito legal, um livro muito legal. Eu li em 2 dias e se eu forçasse um pouco mais eu li em 1. E olha que o livro tem, sei lá, 320 páginas, 318. Mas sério, gente, esse livro você passa que nem vê. Eu não sei se vai dar pra ver, mas assim, sério, tem linhas que é não, sim. Então não foi dos mais desafiadores, tanto na questão de tamanho, de número de palavras, quanto na questão de léxico também. Nada muito... Você vai ter que parar várias vezes a leitura para procurar um dicionário e coisas do tipo. Mas na história, então, a gente começa já num assalto a banco, onde estão 4 amigos. O Ed, o Marvin, o Richie e a Audrey. Eles estão lá, o bandido chega, o bandido mais, como é que eu posso dizer? Ineficaz, sabe? O bandido totalmente despreparado pra ação. Ele não vai ter sorte em nada. Tanto é que assim, os 4 amigos estão lá conversando enquanto ele tá tentando roubar o banco e tal. Há ainda alguma troca de farpas entre os 2 amigos principais, né, o Marvin e o Ed, e o ladrão. Acaba que esse ladrão então consegue sair, mas assim, do banco com dinheiro, mas o parceiro dele saiu porque tava suspeito e tal, ele não quis ficar lá pra pagar pra ver. E com isso ele vai tentar então sair com o carro do Marvin, que não é um carro, é algo que se move, por incrível que pareça. É isso, a descrição, porque do jeito que o autor conta pra gente, não tem como aquilo andar. E realmente não anda, tanto é que ele trava lá e não consegue sair, mas ele sem querer deixou a arma no banco. Então o Ed pega essa arma e vai atrás, porque o cara ainda nem saiu do lugar, atirando. Então o cara fica assustado, a polícia chega, prende, vai todo mundo pra delegacia. Nessa parte eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque por mais que ele tenha salvado o dia, ele atirou contra uma pessoa. E ele não vai responder nada, não vai ser aberto nenhum processo pra investigar nada. Tipo, ele vai ser reconhecido um pouco como herói. Eu não lembro se fala qual é a cidade, mas eu tenho quase certeza que não se fala qual é a cidade em que a história passa. Mas realmente ele vai assim, olha, o cara... Só que assim, ele não fez nada, porque o carro nem sequer saiu do lugar. Então a polícia já ia capturar o cara. Mas mesmo assim, ele foi elevado ao herói da cidade, praticamente. Aí no 2º capítulo a gente vai conhecer a vida dele, que ele é um taxista ali da cidade, que apesar de ele ser um dos irmãos mais velhos, ele é o mais, que não, sei lá, não conquistou nada na vida. Os outros que se casaram, tiveram filhos, mudaram de cidade, um virou médico, e ele tá lá nessa cidade que não tem um futuro pra ele. Ele gosta muito da Audrey, essa amiga dele, o Marvin, que é esse pão duro da vida, já que até o carro dele não presta, e o Rich, que só existe, mas também aparentemente não tá muito ligando pro fato de só existir. Com toda essa revolução na vida dele, especificamente dele, porque, né, herói de nada que ele virou, mas ele recebe a carta. Eu vou mostrar aqui a carta pra vocês, porque um dos objetivos da minha vida é dizer ou saber diferenciar os naipes do baralho. Eu não sei diferenciar
Pra mim, eu chamo de árvorezinha. Eu acho que vocês sabem o que eu quero dizer quando eu digo que tem árvorezinha. Pra mim, o outro é o diamante, coração e o outro mais estranho ainda, que é um coração estranhão, se não me engano, né? Mas então a primeira carta que ele recebe é essa daqui, que eu vou chamar de ar de diamante. Eu acho que é o ar de ouro, pra falar a verdade. Enfim, esse aqui, com 3 endereços. E tipo... qualquer pessoa... eu não iria. Honestamente, o livro, se fosse retratado na minha vida, acabava aqui, porque eu não ia ver esses endereços. Mas estamos lendo um livro e esse cara vai, então, nesses 3 endereços. No primeiro ele vê um bêbado chegando em casa, depois de passar a noite na farra, ele vai e violenta a mulher, sai uma criança de casa, tipo, entre 7 e 8 anos, e vai chorar na varanda. É isso que ele vê. Na segunda, então, ele vai ver uma senhorinha que vive sozinha, deve ter seus 80 e poucos anos, provavelmente. E ele vê e sente a solidão dela. A terceira é que ele vê uma menina que sai de casa muito cedo pra correr. É isso que ele vê. E ele entende então que ele tem que dar um jeito de resolver primeiramente a questão do marido violento. Na segunda é mais fácil porque ele só vai conhecer a senhorinha. Só que quando ele chega lá, tipo, deixa eu ver o que eu posso fazer por ela. Quando ele bate lá, ela fala, Jimmy! Então ele já percebeu que ele vai ser o Jimmy pra Mila, o nome dela é Mila. E pra Sophie ele fica um tempo acompanhando ela, vendo ela caminhando até 5, sei lá, acho que por volta das 5 da manhã. Até que o dia ela, você é um tarado, você tá me perseguindo, alguma coisa assim. E ele fala que não, que ele só quer ajudá-la de alguma forma que nem ele sabe como. Então ele vai visitar mais a Mila porque ele adora passar horas e horas conversando, fingindo ser o Jimmy. Ele não volta muito na rua Edgar, vai deixando. E a Sophie também. A Sophie é a menina que corre, ele vai visitando. Acontece que o cara que mandou essa carta dá uma ligada pra ele e diz assim, você não tá esquecendo da rua Edgar, não? Então ele sabe que estão vigiando a vida dele. Ele vai e resolve a rua Edgar de um jeito tal. Mas eu não gostei tanto do jeito que ele resolveu, porque ele não resolve tudo. Eu sei que ele não apareceu pra resolver tudo, mas sim pra tirar o fardo principal. Mas depois ele meio que esquece, sabe? Tipo, dane-se, é quase isso. Eu fiquei assim, meu, se você for ler, você vai entender o que eu quero dizer. Já com a Sophie, o que ele descobre? Ele vai acompanhar ela numa corrida, eles estão começando a se aproximar, ela deixa ele ficar lá observando ela. E ele descobre então que ela vai participar dessa competição, vai lá, ela perde essa maratona, sei lá, e tira em segundo lugar e fica meio deprê. Só que ele descobre, ele faz essa comparação, que ela corre muito descalça. E lá ela correu calçada. Então o que ele faz por ela? Dá um presente, uma caixa de sapatos vazia, que significa, acredite em você, você gosta de correr descalça. O que acontece quando ela corre descalça numa próxima competição? Ela perde, mas é diferente, porque ela perde sendo ela, e não ela perde tentando se adequar aos padrões de uma prova. Então, aparentemente, a rua Edgar é um caso super complexo que ele tem que resolver, mas ao mesmo tempo ele também tem que resolver uma coisa besta dessa. Tendo resolvido esses 3, ele recebe mais uma carta de um outro naipe, e vai ter mais outras situações, assim os 4 As, né? Uma das coisas, na verdade, que vai se destacar nesse livro, é que ele sempre tem umas ajudas que ele não sabe de onde vem. Então, por exemplo, quando ele resolve a situação da rua Edgar do jeito que ele vai resolver, ele precisa se livrar de uma coisa, de uma prova. E, tipo, vai que ele não dá conta, né? Então essa pessoa que enviou as cartas, ela envia... Eu não sei se é irmão, não sei se chega a ser irmãos gêmeos, mas são irmãos e são 2 brutamontes. Ao mesmo tempo que eles têm um papo legal, eles, tipo, o Ed chega em casa, eles estão lá comendo a torta com uma touca, enfim, de lã, cobrindo o rosto para o Ed não vê-los. E eles, tipo, nossa, eles batem do Ed a ponto do Ed morrer. Mas depois o Ed acorda e eles começam a comer torta e conversar sobre a vida. Quase isso. Mas ele percebe então que ele levou essa prova pra longe, pra que, né, ele não venha a ser incriminado de nada. Por exemplo, quando ele recebe uma segunda carta, ele não vai receber os endereços. Ele vai receber uma pista pra achar os endereços. Só que ele fica e ele não consegue achar. Então o que acontece? Ele é um taxista. Um belo dia, alguém entra dentro do táxi, todo de preto e todo estressadinho, e manda ele dirigir. Vai, segue. E sabe, uma coisa meio, sabe, pressionando ele. E quando ele sai do carro, tipo, não, aqui tá bom já, sai. E quando ele sai, que ele pede pra ele pagar, ele diz, eu não vou pagar. E sai correndo, ele sai correndo atrás do cara. E aí, sem querer, ele percebe que ele tá perto do lugar da infância. Se não me engano, ele vai visitar exatamente o lugar onde ele brincava muito na infância. E lá tem os nomes ou os endereços pra próxima rua, sabe? Então, tipo,
Como assim esse cara sabia exatamente aonde exatamente ele tinha que descer do carro, do táxi, e começar a correr, que o Ed ia correr atrás dele? É uma coisa muito incrível, porque a gente vai tendo umas ideias, que quando a gente chega no final a gente entende, que tá tudo realmente conectado. Lá no início o Ed vai dizer que o que fez ele ir atrás do ladrão foi uma força desconhecida que fez ele correr atrás do cara. Ele nem entendeu por que ele correu atrás do cara, na verdade. Enfim, tem várias coisas que vão ajudando ele a entender. Ele, tem uma hora que ele já pensa assim que tá todo mundo meio que sendo dentro dessa Matrix, uma coisa meio assim. O último acho que ele recebe é sobre os 3 amigos dele. E ele fica assim, eita, que agora, o que é que eu vou fazer da minha vida, tipo, pra ajudar os meus amigos? Porque, por um lado, ele conhece muito bem os amigos dele, mas talvez por ele justamente conhecer bem e não consegue identificar de cara. Então volta os 2 brutamontes, tem outra conversa, blá 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 blá. Então ele vai ajudar o Rich com essa questão de... A gente percebe, então, que não é assim, ele não tá nem aí pra vida. Ele só não consegue lutar contra isso. É meio diferente. E pra mim é a melhor das 3 histórias, eu acredito. Apesar do desfecho não ter sido legal dessa história, eu acredito que essa questão... A questão da pessoa não conseguir lutar, sabe? Ela entende que ela tá solta na vida, mas ela não consegue lutar contra isso. Ela não consegue nem começar a lutar contra isso. Meio down, assim. E depois a gente vai ter o Marvin, que... Sabe essa coisa do carro? Que ele tá... Tipo, ele tem 40 mil no banco e o carro dele é assim. Não... É um... Sei lá, uma coleção de tijolos, sabe? Não sai do lugar aquele negócio. A gente vai descobrir por que ele faz isso. E obviamente a gente vai descobrir isso porque o Ed vai ajudar o Marvin a tudo isso. E com a Audrey, que o Ed é apaixonadão na Audrey, só que a Audrey meio que é assim, fui muito machucada na vida, eu não quero dar mais nenhuma oportunidade para o amor. Vocês entenderam, né? Mas quem mandou isso? Vou falar a verdade, minha opinião. Se o livro fosse só essa história do Ed ajudando as pessoas, eu ia achar um dos piores livros da face da Terra. Porque, ok, qual é a mensagem? A gente pode ajudar todo mundo, sei lá, uma coisa assim, não sei. Mas uma das coisas mais legais é descobrir quem enviou essa carta. Então, se você quer ter essa experiência, vá. Compre este livro, volte aqui neste exato momento, porque daqui por diante, ladeira abaixo, em relação a spoilers, eu tô falando. Essa parte da revelação ocupa menos de 10 páginas, mas é sensacional. Lembra que se você viu o vídeo, eu falei, achei o final estranho e confuso. Ainda vou falar sobre essa questão do estranho e confuso, mas vou falar só o final agora. Porque eu quero falar, tá? Eu não me imagino fazendo esse vídeo sem falar esse final, sem comentar. Não é nada... Eu não quero estragar essa experiência de leitura. Eu só quero falar o que eu quero falar. Bom, a questão é que... Sério, olha isso. Tem coisas da vida do Ed que só o Ed poderia saber. Nem a mãe do Ed poderia saber, tá? Lá no início do livro, ele vai dizer que tem forças que fizeram ele correr atrás do ladrão, que ele nem sabe de onde veio, ele não sabe por que ele fez isso. Vai juntando esse quebra-cabeça, essas poucas peças que eu tô te dando do quebra-cabeça, em que ele é vigiado o tempo inteiro, tipo, mas não tem ninguém por perto, não tem uma câmera por perto, ele tenta achar, nunca tem ninguém suspeito. Quem mandou essas cartas para o mensageiro Ed? Vou te dar 10 segundos para você adivinhar. Não sei se já passou 10 segundos, mas sério, eu vou contar agora. Aquilo que eu li lá no início, pulando algumas linhas, olha o que diz. Foi mais ou menos há 1 ano, e eu vi o seu pai enterrado. Vi você, os seus carteados, seu cachorro e sua mãe. Toda vez eu dava uma passada aqui e ficava olhando o mesmo que você fez nesses endereços. Ele se vira por um instante quase envergonhado. Eu matei seu pai, Ed. Organizei o assalto fajuto para quando você fosse lá. Mandei aquele homem brutalizar a esposa. Mandei Derry e Keith fazer todas aquelas coisas com você. E seu amigo que te levou até as pedras. Continua. O importante dizer é que o pai do Ed morreu de cirrose. E aqui ele vai dizer o seguinte: eu matei o seu pai. Como assim? Será que foi o amigo pinguço do pai dele? Não. Eu queria fazer disso de um jeito
muito inovador, mas eu não vou conseguir fazer. Quem enviou tudo isso foi o Markus Zusak. Sim, foi o Markus Zusak que enviou as cartas para o Ed. Meu, isso é uma das... Sério, eu sei, tá? Tem clássicos e clássicos. Talvez essa ideia nem seja tão original assim. Mas eu juro, eu fiquei assim, uau! Eu fiquei muito impactada com isso. Por que que a gente chega a essa conclusão? Entre várias razões. Quem poderia ter matado o pai do Ed? Já que ele morreu de cirrose. Uma força superior. Quem coloca essa vontade dentro dele de sair atrás do bandido, sendo que ele é o cara mais frouxo que existe? Entre várias dicas. Entre várias dicas. E eu acho muito legal, porque se você voltar lá no início que eu li, diz assim: no meu sofá estava um cara novo, tranquilo e contente, acariciando o porteiro, que enfim é o cachorro dele. Novo, tranquilo, contente. Olha o Marcos aqui. Me diga se esse cara não é novo, tranquilo e contente. E que ele não tem cara de quem está acariciando um cachorro nessa foto. Meu, isso é muito confuso pra mim. E sério, é uma das coisas mais incríveis, porque não fica muito mais óbvio do que isso, talvez. Porque o Ed começa a se sentir, tipo, isso tudo aqui é real? Eu sou real? E aí o Markus usa que dentro do livro, vivendo o personagem, na verdade vivendo o autor-personagem, não sei. O Markus usa que responde, o Markus usa que, de verdade, dentro da história, meu, é difícil falar isso, mas enfim. Ele vai dizer, é claro que você é real, como qualquer pensamento ou qualquer história. É real quando você participa. E ele continua dizendo, eu transformei você num taxista pra lá de incompetente e o forcei a fazer todas aquelas coisas que você achava que não conseguiria. Sabe? Tipo, por que então? Porque ele faria? Porque o Markus usa que sim, esse cara faria isso. Ele vai dizer algo na linha de para que eu me desse forças, sabe? Para que eu visse que eu também posso fazer isso. E obviamente a gente pode abrir o entendimento para pensar que todos nós podemos fazer isso, ajudar o próximo. Ele vai dizer, tá tudo, ele traga uma pasta pro Ed, né? Tá tudo aí, tudo, os rascunhos, os rabiscos. Mas ao mesmo tempo o Ed não se dá por vencido, porque por mais que tá seja daquele jeito, ele diz pra gente, o Ed conversa muito com a gente. Na verdade, o estilo desse livro é muito legal, porque ele tá conversando com a gente. É diferente até do Machado, que conversa meio que com o leitor geral, assim. Mas é como se ele estivesse conversando comigo, Luma. Como se ele soubesse que do outro lado estou eu, Luma. Você, Fabiana. Você, Otávio, sei lá. Sabe? É muito legal isso. E ele vai dizer, já aqui no finalzinho, ele vai dizer, mas não se deixe, o Ed dizendo pra gente, não se deixe enganar. Esse cara tá tentando te convencer que foi ele que armou tudo isso. E o Ed continua, fui eu que fui lá, fui eu que fui resolver, eu que passei pelos perrengues. E a história então termina, se tá tudo lá, o que é dele e da Audrey, né? Qual vai ser o final deles? Ela chega lá, né? Toda eu posso ficar aqui pra sempre e tal. Ele corre pra lá pra descobrir o que vai ser deles juntos. E ela diz, eu acho que isso pertence só a nós. Eu acho que ele não escreveu isso aí no livro. Deixa pra lá. E ele realmente deixa pra lá, porque o livro acaba, né? Sério, gente. Ai, que livro legal, cara. Ainda assim, eu não vou manter ele na minha estante. Porque o que salva, o que é realmente muito inovador pra mim, é esse final. Mas mesmo assim, eu nunca mais vou esquecer esse final. Agora sim, vamos falar sobre o fato de por que eu achei o final, na minha primeira leitura, estranho e confuso. Um pouco antes de eu ler esse livro, eu fui para uma oficina de redação da escola, do convênio, e lá a professora tinha dado a seguinte linha, né, pra gente desenvolver. A criatividade mesmo, criatividade no sentido meio que literário da coisa. Você acordou num lugar que você não conhece, você não lembra como você foi para lá. Qual é a solução para isso? Mais ou menos assim, a gente tem 10 anos, eu não vou lembrar exatamente. Eu disse assim, muita gente escreveu assim, eu lembrei que eu acordei bêbado e lembrei que tinha ido na festa com meu amigo, então eu dormi na casa dele. Eu fiquei assim, eu não vou escrever isso. Eu fiquei 10 minutos olhando pra parede, pensando numa ideia. E aí eu lembrei, quer dizer, eu lembro, na verdade, que eu fiz uma história mega confusa, que, tipo, não tinha como dar uma solução legal pra aquilo. Então, o que foi que eu fiz no final? Essa era a minha ideia, na verdade. Eu não dei uma solução. O que eu fiz foi, como se o escritor estivesse dizendo, agora eu vou ter que parar um pouco, porque minha mulher chamou pra jantar. Então, na verdade, o que você tá lendo é o início de um livro, enfim, alguma parte de um livro, que, por ser uma parte, não tem obrigação nenhuma de te dar a solução pra aquilo.
Quando a minha professora me chamou, ela disse assim, adorei sua ideia, nota 7. Eu fiquei assim, como assim? E ela me explicou que eu, enquanto autora daquele texto, não podia conversar com o leitor. Eu poderia ter dito, e o autor teve que sair da mesa, pois sua mulher estava... Mas eu dizer, agora tenho que ir, não podia. Eu fiquei, ai... E, sei lá, na minha cabeça de 16, 17 anos, quando eu li esse livro... E, eu sei lá, esse devia ser o 7º, 8º livro que eu tinha lido até então na minha vida, livro com cara de livro mesmo. Eu achava que todos os livros eram meio que governados pelas regras da escola. Então, se na escola o autor não podia falar com voz de autor, eu lembro que quando eu cheguei no final, na minha primeira leitura, e eu entendi que era o autor, eu fiquei assim, mas não pode ser o autor. Então, o que é isso aqui? E eu fiquei tentando entender e não conseguia entender, porque não tem outra explicação, menos eu acho assim. Então essa segunda leitura foi um acordo de paz com esse livro aqui. Agora eu te entendi 100%. Muito obrigada pelos seus ensinamentos na época e até mesmo aqui agora. Vai ensinar outra pessoa. Ele vai então participar, fazer parte, na verdade, do meu grupo de livros que não vão sobreviver à virada pro ano de 2020 comigo. Eu já fiz esse vídeo aqui dos livros que estão dizendo tchau aqui no canal. Eu vou deixar de novo mais esse link no cartão e no box. E é isso. Eu recomendo muito a leitura, tá? Nem que seja só pra uma vez assim, mas é muito legal. Quer dizer, se você me acompanhou até aqui, talvez não valha tanto a pena a leitura, já que eu contei todo o livro. É isso, então. Se você gostou, de novo, deixa sua curtida. Obrigada pela visita. Volte sempre.